essa partezinha aí de ácidos, bases, sais, óxidos, tem muito do que memorizar, tá, galera? Para não falar decorar, tá bom? E muitas coisas assim não tem muita explicação. A gente vai ter que ficar lembrando mesmo do nomezinho de sal, nomezinho do ácido, nomezinho da base, quando é que um ácido é forte, quando é que um ácido é fraco, quando é que o sal é solúvel, beleza? E aí esse momento da gente aqui vai servir mais como uma revisão mesmo, tá? Do que qualquer outra coisa, beleza? Então, dica para vocês aí. Deixa eu desativar o som da galera, pronto. Dica para vocês. Ao longo da revisão, vá anotando tudo, tá, galera? Nome do ácido que você não lembra, nome da base que você não lembra, regrinha de solubilidade, tá certo? Tudo que você não recorda, vá anotando, que assim você vai memorizar, beleza? E aí você vai perceber que, na grande maioria das questões, os nomes das substâncias giram em torno sempre das mesmas, né? Então tem um conjunto de substâncias famosas, digamos assim, que são aquelas que estão na ficha, né, que eu mostrei para vocês, que basicamente é dali que vai aparecer alguma coisa para você meio que decorar, tá bom? Então, vai ser mais ou menos assim a nossa tiradura de hoje, tá bom? Vê só, vamos começar agora na primeira parte da ficha, tá certo? Que é essa partezinha aí que fala de ácidos e bases, tá, galera? E aí eu peguei com o Eduardo algumas questões, tá bom? Fazer aquele mesmo esquema de sempre. Ele passa uma lista aí do que vocês vêm tirando dúvidas, perguntando mais, e aí eu vou respondendo aqui com vocês. Chegando no final, eu abro mais uma vez para dúvidas, só dizer o que é que você quer que eu faça na hora, tirar alguma dúvida, tá bom? E aí, qualquer coisa, tá, galera? Abre o áudio aí, fala, tá certo? Tira a dúvida, pergunta, pede para eu repetir. Não tem estresse, não. Aula normal aqui, tá, galera? Abrir o áudio é levantar a mão em sala, tá certo? Vamos embora. Vê só, a primeira questão que eu separei pra gente foi a terceira, tá bom? Terceira diz assim, essa terceira é interessante. Coloquei exatamente para vocês também lembrarem dessa classificaçãozinha. Diz assim, ó. Recentemente, as denúncias das operações da Polícia Federal contra as fraudes em frigoríficos reacenderam os debates sobre o uso de aditivos alimentares em segurança alimentar. Dentre os diversos grupos de aditivos alimentares estão os acidulantes, definidos pela Anvisa como substância que aumenta a acidez ou confere o sabor ácido aos alimentos. São exemplos de acidulante: o ácido fosfórico e o ácido cítrico e o ácido acético. Além do ácido fosfórico, o elemento fósforo forma outros ácidos, tais como o H3PO3 e o H3PO2. Só para lembrar, galera, como é o nome desses caras? Esse cara aqui é o ácido fosforoso. E esse aqui é o quê? É o hipofosforoso, né? Beleza? Só para lembrar, só revisãozinha, tá bom? Fosforoso, o hipofosforoso. Tá certo? Além desse ácido, tem esses dois. Vamos lá. Esses ácidos são classificados respectivamente como? Galera, essa classificação que você está vendo na letra A, B, C, D, de ácido, triácido, tetraácido, monoácido, ela é referente a quê? Ela é referente à quantidade de H+, que determinado ácido pode liberar, tá certo? Por exemplo, o ácido sulfúrico, que é esse cara daqui, ele consegue liberar 2H+. Por quê? Porque ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, tá certo? Se ele libera 2H+, ele é classificado como um diácido, certo? O HCl, por exemplo, que é o ácido clorídrico, ele libera um único H+. Por quê? Porque ele só tem um hidrogênio. Então, ele é um monoácido, certo, galera? Então, basicamente, você teria que saber qual é a estrutura do ácido para saber quantos H+ ele libera. Dica: todos os ácidos, tá certo? Que você conhece, liberam todos os hidrogênios na forma de H+. Por exemplo, vou dar outro exemplo, tá? O H2CO3, que é o ácido carbônico. Quantos H+ ele libera? 2. Então ele é classificado como o quê? Diácido, certo? Só tem, galera, duas exceções. Vou até trocar de cor aqui. Só tem duas exceções nisso que eu acabei de falar, tá certo? Quais são as duas exceções? São exatamente essas duas aí que a questão está me perguntando. Então, eu tenho aqui, ó, o H3
PO3 e eu tenho H3PO2, tá certo, galera? Então é bom você atentar para esses dois caras. Embora o H3PO3 tenha 3 hidrogênios, ele só consegue liberar 2 H+. E embora o H3PO2 tenha 3 hidrogênios, ele só libera um único H+. São exceções, tá, pessoal? Se esse cara libera H3PO3, 2H+, ele é classificado como diácido. Se o de baixo só libera um H+, ele é classificado como monoácido. Então a questão pergunta exatamente se você sabe essa exceçãozinha. Então eles são classificados respectivamente como diácido e como monoácido. Resposta letra D de dado. Como eu falei, tá, galera, no comecinho, essa parte aí vai ser só aquele decorebazinho que é interessante a gente saber, tá? Se for pedido alguma coisa para você decorar, vai ser algo em torno disso que a gente tá vendo, tanto na ficha como nos exercícios, tá certo? Então vamos seguindo, ó. Próxima questão aqui que eu queria falar com vocês, foi pedido também, foi a 6. Tá bom? Diz assim, ó. A chuva ácida é um fenômeno químico resultante do contato entre o vapor de água existente no ar, o dióxido de enxofre e os óxidos de nitrogênio. O enxofre é liberado principalmente por veículos movidos a combustível fóssil. Os óxidos de nitrogênio por fertilizantes e também por combustíveis, tá certo? Por automóveis. Ambos reagem com o vapor de água, originando respectivamente os ácidos sulfuroso, ácido sulfídrico, ácido sulfúrico e ácido nítrico. Galera, desses 3 ácidos daqui, desculpa, desses 4 ácidos, nunca esqueça o nome. Quem é o ácido sulfuroso, quem é o sulfúrico, pelo amor de Deus, e nem quem é o ácido nítrico. Tá, galera? Esses aí são famosíssimos, tá bom? Vamos lá, então. Ácido sulfuroso. Essa terminação sulfuroso corresponde a esse cara daqui, ó. O H2SO3, tá certo? Ácido sulfuroso. Essa terminação hídrico, tá certo, galera? Ela é característica dos meus hidrácidos. É aqueles ácidos que só tem oxigênio, ou desculpa, que não tem oxigênio. Então, se é sulfídrico, na verdade, quem é o H2S. Ácido sulfídrico. Certo? O sulfúrico, ele é outro ácidozinho de enxofre, tá certo? Que a gente conhece muito bem, trabalha bastante, que é o H2SO4. Então, é o ácido sulfúrico. E o ácido nítrico é o ácidozinho do nitrogênio com a maior quantidade do oxigênio, que é o HNO3. É o ácido nítrico. Certo? Então, H2SO3, H2S, H2SO4 e HNO3 eu vou encontrar exatamente na letra A. Tá certo? Galera, uma coisa para vocês. Vocês podem procurar em livros, em vídeos, em não sei o que lá, esses materiais vão tentar arrumar alguma lógica para você dar nome de ácidos, tá, galera? Não existe muita lógica. Tá? Se você deve ter ouvido falar de algumas regras, tá certo? Que envolve a quantidade de oxigênio, o NOx. Só que é tanta regra, que não existe uma regra única. Era tão bom que existisse uma única regra que com que a gente conseguisse dar o nome de todos os ácidos, concordo também, mas não existe isso, tá, galera? Então, basicamente, cada elemento químico forma alguns ácidos e a gente tem que ficar lembrando deles, tá certo? Infelizmente, é assim mesmo. Dica: toda vez que você não souber o nome de um ácido, não hesite, procure, sabe? Vá na ficha, procure, bote na internet, no Google. E toda vez que você procurar, você anota em algum lugar, anota na ficha, e toda vez que você vai passando, revendo, você lê de novo, tá? É assim que a gente vai aprendendo, é assim que a gente vai memorizando esses nomes. Ninguém vai passar um dia só
decorando o nome, tá certo? No horário de estudo. Não. É estudando, fazendo as questões, que esses nomes vão aparecendo e você vai lembrando. Tá certo? Então vamos lá. Vamos agora para a questão 8. A questão 8 diz assim, ó. Nos anos 1900, verificou-se que no rio, nesse aí que eu não sei o nome, Potomac, sei lá, situado no estado norte-americano de Maryland, tá certo? Tinha em parte de seu curso águas extremamente ácidas por receber um efluente de uma mina de carvão desativada, o qual continha ácido sulfúrico. Essa água, embora límpida, era desprovida de vida. Alguns quilômetros adiante, constatou-se que instalou-se uma fábrica de papel e celulose que emprega hidróxido de sódio e carbonato de sódio em seus processos. Em pouco tempo, observou-se que, a partir do ponto em que a fábrica lança seu resíduo no rio, a vida aquática voltou a florescer. Vamos lá, galera. Então, o que é que a gente tem aqui? Tem aqui um rio, certo? Vou botar aqui de maneira bem simplificada, tá? E aí, aqui tem uma mina de carvão, certo? Mina de carvão, que ficava jogando alguns rejetos aqui dentro, principalmente de ácido, que, galera? Sulfúrico. Jogando rejeto de ácido sulfúrico, a água vai ficar extremamente ácida, desprovida de vida. Só que mais para frente do curso do rio, instalou-se uma fábrica de papel, como o texto falou, tá certo? E nessa fábrica de papel, essa fábrica jogava alguns rejetos, tá certo? Dentro do rio, e os rejetos eram de quê? De hidróxido de sódio e de carbonato de sódio. Certo, galera? E aí a questão diz assim, que depois de algum tempo percebeu-se que depois da fábrica, certo? Nessa região aqui, a gente já conseguia ver vida normalmente, ou seja, já conseguia ter um ecossistemazinho. Faz sentido isso que eu tô falando? Claro que faz, galera, porque vê só, aqui na mina de carvão, os dejetos deixavam a água ácida. Mais para frente, essa água ácida ia atravessando, ia descendo o rio e dava de cara com o que, galera? Com substâncias de caráter básico. A base, obviamente, tem caráter básico. E esse carbonato aí, galera, todo carbonato, seja de sódio ou de cálcio, também tem um caráterzinho ácido bem interessante, o que a gente vai ver na próxima parte da ficha, tá certo? Mas tava aí só de spoiler. Então, essa água ácida vinha, recebia os rejetos básicos e acontecia o que aqui, galera? Como é que é essa reação entre um ácido e uma base? A gente chama de neutralização. Opa! Neutralização. Então, os rejetos que vinham da minha fábrica de papel neutralizavam os ácidos que eram liberados pela mina. Por isso que depois aí ia ter vida normalmente, porque a água ia ficar a mais apropriada. Aí a questão fala assim, ó, a explicação para o retorno da vida aquática nesse rio é exatamente a neutralização do ácido pelos rejetos lá da fábrica de papel. E essa informação é que a gente vai encontrar na letra D de dado. Ó. É devido à diminuição da acidez das águas do rio pela fábrica de papel, exatamente porque ela estava despejando esses resíduos básicos dentro da minha água. Certo, galera? Então, aí um exemplozinho, uma contextualização um pouco interessante, né? Dessas funções inorgânicas dentro de uma questão. Bem interessante, tá? Então, substâncias de caráter básico neutralizam o ácido jogado no rio, fazendo com que exista vida novamente naquele rio. Beleza, galera? Tranquilo? Alguma dúvida nessa questão? Ó, foi até do Enem, né? Bem interessante mesmo. Tá certo? Então vamos embora. Questão 9. Vê. Diz assim, ó. Observe a tirinha. Aí tem lá na primeira fala. O que significa essa fórmula? Aí outra formiguinha fala, eu sei, tá na ponta da língua. Aí a outra formiguinha diz assim, cospe, cospe, que é ácido sulfúrico. Enfim, é uma brincadeirinha, tá? Aí a personagem da tirinha de humor mandou cuspir a substância porque uma importante propriedade do ácido sulfúrico é ser, galera, se a substância
tem que ser cuspida, ela deve causar algum mal, tá, galera? E ácido sulfúrico a gente nem precisa falar qual é o mal que causa. Além de ser um ácido, tem um sabor meio azedo, né, e tudo mais, o ácido sulfúrico, ele é extremamente... Qualquer ácido forte, né, ele é extremamente o quê? Corrosivo. Então, a característica do ácido sulfúrico que fez com que a formiguinha mandasse ela cuspir é exatamente o fato dele ser o quê? Corrosivo. Tá, galera? Então, essa daí é só a questão dos ácidos serem extremamente corrosivos. Tá bom? Vamos lá. Talvez um pouco mais simples essa questão, né? Questão 11. Ó, certo informe publicitário alerta para o fato de que, se o indivíduo tem azia ou pirose com grande frequência, deve procurar um médico, pois pode estar ocorrendo refluxo gastroesofágico, isto é, o retorno do conteúdo ácido do estômago. A forma e o ácido que, nesse caso, provoca queimação no estômago, rouquidão e dor torácica são... Galera, interessantíssimo essa, ó, não esquece. O ácido lá do nosso estômago, responsável lá por dissolver as substâncias, os alimentos e tudo mais, ele é bem famoso e é muito importante você saber. É exatamente esse cara daqui, é o HCl. Então, o ácido lá do seu estômago é o ácido que, galera? Ó, se não tem oxigênio, ele é um hidrácido. Se é um hidrácido, termina em hídrico. Todo hidrácido termina em hídrico. Então, é o ácido que? Clorídrico. Certo, pessoal? Então, esse aqui é um ácido extremamente importante, exatamente por pertencer aí ao nosso metabolismozinho, né? Ao nosso estômago, tá, galera? Então, essa aí é bem simples, né? É só você procurar o HCl e procurar a nomenclatura correta dele, que é ácido que? Clorídrico. Beleza? Só para a gente dar uma revisada, ó, esses ácidos aí dos halogênios, tá, galera? Tem sempre 4. HClO4, HClO3, HClO2 e o HClO. Como é que seria a nomenclatura deles? Certo? Ácido o quê? Então vamos lá botar. Esse aqui é o ácido perclórico. Só para relembrar, tá, galera? Esse é o ácido clórico. Esse é o ácido cloroso. E esse é o ácido hipocloroso. Tá certo? Serve também para o bromo e para o iodo. Perbrômico, brômico, bromoso e hipobromoso. E por iodo, periódico, iódico, iodoso e hipoiodoso. Tá certo? Então, tá aí os ácidos halogênios, mas a questão está perguntando qual é o ácido do meu estômago, e o ácido do meu estômago é exatamente quem é o HCl, o ácido clorídrico. Tá certo, galera? Vamos lá, vamos fazer mais um aqui. Questão, fiz a 11, né? Vamos fazer a 13. Vamos lá. Os ácidos H2SO4, H3PO4 e HClO3 são de grande importância na indústria, por exemplo, na produção de fertilizantes. Essa alternativa que representa a ordem crescente de acidez das espécies. Galera, quando eu quero analisar a acidez de um ácido, tá bom? É só eu ver se o ácido ele é um hidrácido ou ele é um oxiácido. Se for hidrácido, ácido forte é HCl, HBr e HI. Acabou-se. HF ele é moderado e o resto é tudo fraquinho. Quando é um oxiácido, basta a gente fazer aquela subtração entre oxigênios e o número de hidrogênios ionizáveis. Por exemplo, ó, H2SO4, H3PO4 e HClO4. Então, eu pego o número de oxigênios menos de hidrogênio ionizáveis e faço esse cálculo. O resultado que der o maior valor vai ser correspondente ao ácido que é mais forte. Tá, galera? Então, aqui, 4 menos 2, 2. 4 menos 3, 1. 4 menos 1, 3. Então, desses caras daqui, quem é o ácido mais forte é o HClO4. Qual é o mais fraco de todos? É o H3PO4. E qual é o intermediário aí, mas que também é forte? É o H2SO4. Então, se eu procurar essa ordenzinha, eu vou encontrar exatamente na letra A. Beleza?
Lembrando, né, se esse resultado der maior que 2, ele é forte. Se der igual a 1, desculpa, maior ou igual a 2, ele é forte. Se der igual a 1, ele é moderado. E se for der 0 ou menos, ele tende a ser bem fraquinho mesmo. Tá, galera? Então, só lembrando aí como a gente calcula, né, como a gente descobre a força de um ácidozinho oxiácido ou de um hidrácido. Tá, galera? Vamos agora para a questão o 13, não, que eu fiz a 14. Vamos lá, ó. Diz assim, me foi do Enem, mas foi mais antigo um pouquinho. O processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem ambiental, econômico e social, entre os quais pode citar a chuva ácida. Os ácidos usualmente presentes em maiores proporções na chuva ácida são o H2CO3, que é o ácido carbônico, formado pela reação do CO2 com a água. O HNO3, que é o ácido nítrico, aí o que é que você faz? Ó? Vou até dar um exemplo aqui. Puxa daqui, como é os cara? Carbônico. Esse cara daqui quem é? Vou puxar para cá. É o ácido nítrico. Esse aqui quem é? É o ácido nitroso. Esse aqui quem é? É o ácido sulfúrico. E esse aqui quem é? É o ácido sulfuroso. São os 5 ácidos aí que você não deveria esquecer, tá, galera? Esses 4 últimos são formados principalmente a partir da reação da água com os óxidos de nitrogênio e enxofre gerado pela queima de combustíveis fósseis. A formação de chuva mais ou menos ácida depende não só da concentração do ácido formado, mas também do tipo de ácido, né? Quanto mais forte for o ácido, mais ácida vai ser a chuva. Pode ser uma informação útil na elaboração de estratégias para minimizar esse processo ambiental. Se consideradas concentrações idênticas, quais dos sais citados conferem maior acidez às chuvas? Mesmo esquema, galera. Os ácidos que são mais fortes vão conferir uma acidez maior à chuva. O que é que a gente tem? Bora lá. Deixa eu botar de preto. Eu tenho HNO3, HNO2, H2SO4, H2SO3 e eu tenho H2CO3. Vamos fazer aquela conta lá, ó, que a gente fez na questão passada, de que pega o número de oxigênios e subtrai o de hidrogênio, vai. 3 menos 1, 2. 2 menos 1, 1. 4 menos 2, 2. 3 menos 2 dá 1. E 3 menos, desculpa, 3 menos 2 exatamente dá 1 também. Qual deles são os ácidos mais fortes? O HNO3 e o H2SO4. Se eles são os mais fortes, galera, eles vão conferir uma acidez maior para essa chuva. Então, a resposta, se você procurar direitinho, está na letra D de dado. Beleza, galera? Também aí, bem simplesinho, tá bom? Só lembrar, exatamente, obviamente, né, dessas minhas regrinhas, certo? Bora para as outras aqui, ó. 15. Vamos correlacionar uma coluna com a outra, né? Características de substância. Bora lá. Primeiro, eu tenho um oxiácido forte. Então, quem seria meu oxiácido forte? Antes de mais nada, vamos escrever a fórmula das substâncias. Eu sei que os óxidos estão na ficha de baixo, mas a gente pode escrever aqui, ó. Esse aqui é meu ZNO. Vou botar assim. ZNO. Esse aqui é meu Al, hidroxialumínio, OH3. Cianídrico é o HCN. O hidróxido de potássio é o KOH. E o ácido sulfúrico, não esqueça nunca, é o H2SO4. Vamos lá. Oxiácido forte. Primeiro, galera, só tem um oxiácido aí. Quem é? É o ácido sulfúrico, número 5. E, para confirmar, ele é forte, com certeza, porque 4 menos 2 dá maior do que 1, dá 2 ou mais. Então, aqui é o 5. Hidrácido fraco. Só tem um hidrácido aí, que é o HCN, que é o ácido cianídrico.
Galera, por que o ácido é fraquinho? Ele não é perigoso? Lembra disso? Não, né? Por exemplo, o HCN é aquele gás extremamente o quê? Asfixiante, tá certo? Respira ele, já pulou, morreu, tá certo? Aquele gás que era usado lá nas câmeras de gás. Eu vou falar, Rebeca, rapidinho. Base forte. Aí veio, eu tenho o hidróxido de potássio e o hidróxido de alumínio. Vamos lá. Quando é que a base é forte? A base é forte em metais alcalinos, 1A, e metais alcalinos terroso, com exceção do berílio e do magnésio, aqueles dois caras de cima. Então eu tenho o hidróxido de potássio, que é metal alcalino, e o de alumínio, que não é, que é um outro metal, que não é alcalino e é alcalino terroso. Então, com certeza, a base forte é o hidróxido de potássio, que é 4. E a base fraca vai ser o meu hidróxido de alumínio. Então, 5, 3, 4, 2, resposta letra E. Perguntaram aqui, ó, o ácido fosforoso, a conta da negativa. Vamos ver. Ácido fosforoso é H3PO, não, desculpa, hipofosforoso, H3PO2, certo? Cuidado, galera. Ó, essa conta que a gente faz, deixa eu botar aqui, é o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis, certo? Hidrogênios ionizáveis. E aí lembra, todos os ácidos têm todos os hidrogênios ionizáveis, com exceção de quem? Do H3PO3 e do H3PO2. Certo? Então isso aí é uma exceção, aquela que a gente viu na primeira questão. Então o H3PO2 ele vai ser o quê? Vai ter só um H+. Monoácido. Então como é que é essa conta aqui? Essa conta é 2 menos 1, que dá 1. Certo? Então ele tende aí a ser meio moderado para fraco. Certo? Pode ter caso que a conta dá 0 ou menos que 0? Pode sim, não tem problema não. Em alguns casos mais esquisitos tem, mas segue a lógica. Se for 0 ou menor do que 0 é porque ele é fraco também, tá, galera? Beleza? Essa nomenclatura de ácido fraco, médio e forte, na verdade, mais para ciência perceber que ela não existe, né? Ela é meio didática. Ou o ácido é forte ou ele é fraco. Então a gente mais para frente vai acabar considerando o ácido moderado e ácido fraco como tudo sendo fraco. Mas agora a gente vai lembrar disso fraco, moderado e forte, tá, galera? 0, 1 ou maior ou igual a 2. Beleza? Tranquilo, Rebeca? Entendeu essa ideia? Manda um oi aí pra gente. Tá, vou esperar. Massa, show de bola. Vamos lá. E pra gente finalizar essa primeira parte, ó, aquela nomenclatura de novo, ó. Os hidróxidos de sódio, cálcio, alumínio e magnésio, eles são bases utilizadas como diferentes números de hidroxilas, tem diferentes OHs. Essa é a alternativa que define corretamente essas bases na sequência indicada. Galera, primeiro de tudo, a base é quase sempre um metal mais o OH, beleza? O OH ele tem sempre uma carga negativa e o metal ele tem uma carga positiva, que depende da família. Lembra lá? Família 1A, 2A, 3A. E quando eu quiser formar o hidróxido, eu uso aquela minha regrinha, ó. Puxo assim, carga 1 para cá e essa carga X para cá. E vai ficar assim, ó. Me1, OHX, só que a gente escreve só o MeOHX, tá certo? Por exemplo, o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio ele é o sódio mais uma hidroxila. O hidróxido de cálcio é um cálcio mais uma hidroxila. O hidróxido de alumínio é o alumínio mais hidroxila. E o hidróxido de magnésio é o magnésio mais a hidroxila. Beleza. Só que como o sódio é da família 1A, a cargazinha dele é mais 1. O cálcio é da 2A, então a cargazinha é mais 2. O alumínio, 3A mais 3. E o magnésio, 2A mais 2. Então, como é que ficaria aqui as minhas bases, galera? Só usar aquela ideia de cruzar as cargas, né? Bora. NaOH, CaOH2, AlOH3 e o MgOH
2. E aí, a mesma ideia de monoácido, diácido e triácido, eu vou usar para a base. Só que a base não tem exceção nenhuma. É só eu calcular o número de hidroxilas. Não só tem uma hidroxila, então é uma monobase. Não tem duas hidroxilas, então é uma dibase. Não tem 3 hidroxilas, então é uma tribase. Não tem 2 hidroxilas, então é uma dibase. E aí essa ordenzinha eu vou encontrar exatamente na letra E. Beleza, galera? Tranquilo? Então essa daí foi a ultimazinha questão da gente dessa primeira parte, tá? Só pra gente não ficar indo e voltando. Alguém tem mais alguma dúvida? Queria perguntar mais alguma coisa dessa primeira parte de ácido e base? Rafa, Oi. tu pode fazer a questão 12 12, de faço. eletrólise? De eletrólise? Não, é de elétrons, eu não entendi ela. Ah, tá. Vamos lá. É legal essa também, ó. Observe o esquema a seguir, representado abaixo. Sabe-se que a força do ácido, na teoria, é indicado por uma grandeza chamada grau de ionização, a quantidade de ácido que se ioniza, certo? Isto é, pela relação matemática entre o número de moléculas ionizadas e o número total de moléculas dissolvidas. Na prática, para os oxiácidos, existe uma relação estreita entre a quantidade de H do ácido e o número de átomos de oxigênio para medir a força, que é exatamente o que a gente falou, certo, Jéssica? É só você subtrair a quantidade de oxigênio da quantidade de quê? De hidrogênios ionizáveis, aí você sabe qual é o ácido mais forte ou mais fraco. É o que o texto está falando. Sendo assim, em qual das soluções de mesma concentração a lâmpada acende... a lâmpada do esquema terá maior brilho? Aí qual é a sacada, galera? Não sei se vocês lembram que a gente fez esse experimento, onde eu peguei e coloquei os fios desencapados dentro de uma solução. Para a solução ser condutora, tem que ter o que aqui dentro? Íons, certo? Tem que ter íons. E aí, como é que eu formo uma solução iônica? Ou eu coloco um sal solúvel, ou eu coloco um ácido forte, ou eu coloco uma base forte. Como a questão fala de ácidos, eu tenho que procurar aí o ácido forte que vai deixar a solução iônica. E aí o que é que acontece? Quanto mais forte for o meu ácido, quanto mais forte ele for, mais íons ele vai liberar na minha solução. E se tiver mais íons na minha solução, o que é que vai acontecer com a lâmpada? Ela vai brilhar com maior intensidade. Entendesse? Então, essa questão aí foi uma forma diferente de perguntar qual desses 5 ácidos daí é o mais forte. Sacou? Qual deles é o mais Sim. forte? Então, para você descobrir qual é o mais forte, é só você fazer a subtração, né? Oxigênio menos hidrogênio. Rapidinho aqui, se você der uma olhada rápida, você percebe que a letra B é a resposta. Por quê? 4 menos 1 dá 3. Beleza? Embora o HNO3 também seja forte, mas a subtração só vai dar 2. Então, o HClO4 tende a ser mais forte. Beleza? Uhum. Sim, É eu só isso. entendi. É porque as outras questões que eu tinha ficado em dúvida eram em relação sobre o quanto o ácido era forte ou era fraco. Aí eu não tinha entendido essa questão. Ah, entendi. É só Mas você fazer agora a eu entendi. subtração. Quanto maior for o resultado, mais forte ele vai ser. Beleza? Uhum. Obrigada. Nada, linda. E aí, galera, mais alguma dúvida dessa parte? Pode falar, sem estresse. Fiz quase a grande maioria das questões, né? Então acredito que não tenham mais, tá bom? Então vou fazer o seguinte, para que ninguém se manifesta, vou para minha outra parte aqui. Deixa eu dar só um pause aqui para eu trocar. Pronto. Então vamos agora falar de sais e óxidos. Tá? Eu confesso que essa parte de sais e óxidos é mais interessante, ela tem mais aplicações práticas. Então é comum você encontrar aqui alguma questãozinha ou outra um pouco mais contextualizada, tá certo? Mas, ó, tem gente bagunçando aí, né? Mas não vai... Aqui, pronto. Mas não vai ser nada do outro mundo que a gente não esteja já visto o que a gente discuta agora, tá bom, galera? Então, vê só. Vamos lá. Daqui da lista que eu peguei lá com vocês, né? Assim, o feedback
tanto de Eduardo como que a galera vem me perguntando, a primeira que eu queria fazer é a questão 3. Beleza? Vamos lá. A água da chuva é naturalmente ácida devido à presença do gás carbônico encontrado na atmosfera. Esse efeito pode ser agravado com a emissão de gases contendo enxofre, sendo dióxido e trióxido de enxofre os principais poluentes que intensificam esse fenômeno. Lembrando que esses óxidos aí de ametais são óxidos que, galera, ácidos, de caráter ácido. Um dos prejuízos causados pela elevação da chuva ácida é a elevação do teor de ácido no solo, implicando diretamente a fertilidade na produção agrícola de alimentos. Para reduzir a acidez provocada por esses óxidos, frequentemente é utilizado o óxido de cálcio, um óxido de caráter básico capaz de neutralizar a acidez do solo. As fórmulas moleculares dos óxidos citados no texto são, então vamos procurar eles. Ó. Eu tenho gás carbônico, eu tenho dióxido e trióxido de enxofre, e ele fala também do óxido de cálcio. Certo, galera? Então não tem o que fazer muito, é só a gente lembrar das fórmulas. Dióxido de carbono, que é CO2. Dióxido e trióxido de enxofre, o nome já é meio que explicativo, né? Então, dióxido e trióxido. E o óxido de cálcio é um óxido de metal alcalino, que vai ser o CaO. Por que a proporção é essa? Porque a carga do oxigênio no óxido é sempre menos 2. E o cálcio, como ele é da família 2A, é mais 2. Então, menos 2 com mais 2, a proporçãozinha é de 1 para 1, a gente vai encontrar na letra B de bola. Fixa muito essa partezinha aqui que foi dita, galera. Ó. Frequentemente é utilizado o óxido de ácido capaz de neutralizar a acidez do solo. Então, esses óxidos aí, óxido de cálcio, tá certo? Principalmente, ele tem essa característica de neutralizar a acidez do solo. Então, muita questão envolvendo acidez de solo, acidez de rio, acidez de qualquer coisa, vira e mexe aparece esse cara daí para neutralizar. É ele e o carbonato de cálcio muito utilizados nessa neutralização. Então, é uma característica bem importante aí dessas duas substâncias. Beleza? Vamos agora para a sexta. Vamos lá. Cadê? Ó, o ácido fosfórico é usado na fabricação de vidros, na tintura, na fabricação de fertilizantes fosfatados, nas indústrias alimentícias e nas farmacêuticas. Entretanto, uma aplicação do ácido fosfórico que chama bastante atenção é o seu uso em refrigerante do tipo cola. A maioria dos refrigerantes no Brasil possui alto teor de ácido fosfórico, ficando com um pH maior do que 7, mais do que 3, perdão. Ele é utilizado principalmente como acidulante de bebida, baixando seu pH, regulando sua doçura, realçando o paladar e também atuando como conservante. Industrialmente, o referido ácido é obtido pela seguinte reação. O H2SO4 reage com esse menino para formar CaSO3 e o H3PO4. Pergunta. Observa-se... Primeiro, o que é que eu tenho aqui, galera? Eu tenho um ácido reagindo com sal para formar um outro sal e formar outro ácido. Então, a questão diz assim, observa-se que o ácido utilizado como reagente, que é esse cara daqui, é o... Galera, como é o nome desse ácido aí, pessoal? H2SO4. Isso é famosíssimo. Ele é o ácido... Opa, desculpa. Sulfúrico, né? Ácido sulfúrico. E o sal formado como produto é esse aqui, ó, o CaSO4. Como é que a gente dá nome para sal? Lembra? O nome do sal é derivado do nome do ácido e da base. Você pega aqui, ó, SaSO4. Ele é formado por um metal, que é o Ca2+, e pelo ânion SO4 2-. Como é que é o seu nome do ânion, galera? O nome do ânion, ele é sempre derivado do ácido que dá origem a ele. Qual é o ácido que dá origem a ele? É o H2SO4. Ele vai formar esse ânion aqui. E lembra daquela regrinha?
Se o ácido termina em ico, o ânion termina em quê? Em ato. Então, se esse é o ácido sulfúrico, é porque esse ânion aqui é o sulfato. Então, é um sulfato ligado a quem? Ligado a um cálcio. Então, esse meu cara é quem? Deixa eu botar aqui, ó. O sulfato de cálcio. Se eu olhar direitinho, eu encontro isso aí, ó, ácido sulfúrico, sulfato de cálcio, na letra C. Beleza? Essa é a única parte onde a nomenclatura ela tem um certo sentido, né? Porque o nome do sal ele deriva do ácido. Mas mesmo assim, tu ainda tem que decorar que terminou o ácido em ico, o ânion em ato. Terminou o ácido em oso, né? O ânion vai ito. E terminou o ácido em hídrico, vai o ânion em eto. Vou botar aqui, ó, galera, como forma de revisão. Se liga. Vou trocar a cor aqui, peraí. Vou botar aqui de roxo, vamos lá. Ácido e ânion. Lembra? Quando o ácido termina em ico, o ânion termina em ato. Quando o ácido termina em oso, o ânion termina em ito. E quando o ácido termina em hídrico, o ânion termina em eto. Beleza? Então, essa daí é a memorização que teria que fazer. Mas de toda forma, você teria que lembrar o nome do ácido para poder descobrir o nome do ânion. Tá certo? Então vamos lá. Vamos agora para a minha questão 8. Assim, ó. A química está presente em nossa rotina, em todos os materiais que nos cercam e em todos os seres vivos. O hidróxido de sódio, o hidróxido de magnésio e o óxido de cálcio são exemplos disso, pois no nosso cotidiano são conhecidos como soda cáustica, é a forma comercial do hidróxido de sódio, leite de magnésia, é a forma comercial do hidróxido, e cal virgem, que também é a forma vulgarzinha do meu óxido de cálcio. Aí pergunta quais são as formas moleculares. Das bases, todos esses a gente já viu, né, galera? Hidróxido de sódio, NaOH. Lembra? Mais um, menos um. Magnésio, MgOH2. Mais dois, menos um. E o óxido de cálcio, que a gente acabou de ver, é o CaO2, tá certo? Então, resposta letra B de bola. Tá, pessoal? Acredito que muitas dessas dúvidas foi pelo fato de alguns não saberem a nomenclatura. E realmente não tem o que fazer, é sempre lembrar, memorizar, tá, galera? Aí, para poder responder essas questões. Mas você está percebendo que todas as questões que a gente está fazendo sempre estão caindo as mesmas substâncias. Então você percebeu? Sempre são os mesmos ácidos, sempre são as mesmas bases, os sais também são parecidos. Então, de certa forma, à medida que a gente vai fazendo muita questão, vai exercitando, a gente vai lembrando desses caras, tá bom? Vamos fazer a 9, ó. Pronto, ó, isso aqui é importantíssimo, tá, galera? Você vê muito isso também em geografia, ó. A calagem é um processo usado para preparar o solo para a agricultura. O solo está muito ácido, tu joga lá carbonato de cálcio. Tem a finalidade de diminuir a acidez do solo, fornecendo suprimento de cálcio e magnésio para as plantas, tá certo? Nesse processo, pode-se usar calcário, no qual o principal componente é o carbonato de cálcio. Tá, galera? Sobre essas informações fornecidas, é correto afirmar que, galera, por que o carbonato de cálcio ele é usado na regulagem da acidez no solo? Porque ele consegue neutralizar ácidos. Como é que acontece? Ó, carbonato de cálcio, quando ele entra em contato com o ácido, ele reage com o ácido, formando um sal, beleza? Vou colocar de maneira mais genérica assim, ó. Você tem aqui, ó, HX, ele vai formar o CaX,
mas libera CO2 e água. Essa reação não está balanceada, não vamos entrar nesse detalhe agora, mas eu quero que você entenda o quê? Que o carbonato de cálcio, ele consegue neutralizar o ácido que está dentro do sólido. Por que ele consegue isso? Porque ele é um salzinho que tem uma característica básica, tá, galera? E aí, sabendo disso, é só a gente procurar lá nas alternativas o que melhor pode responder. Vamos lá. Letra A. No processo descrito, temos a adição de metais pesados ao solo. Galera, cálcio e magnésio não é nada de metal pesado, tá certo? Metal pesado é chumbo, certo? Esses metais estão lá mais pro lado de baixo da tabela. No principal componente do calcário, temos 5 elementos químicos. O principal componente é esse cara daqui, ó. Quantos elementos químicos tem? 3 só, né? Beleza? Deixa eu botar aqui, ó. Falso e falso. A calagem consiste na adição de um composto de caráter ácido. V. Se a calagem é usada para neutralizar a acidez, tem que ser um composto de caráter básico. Falso. O principal componente do calcário é fonte de cálcio e magnésio. Galera, o principal componente do calcário é o carbonato de cálcio. Ele só é fonte de quê? De cálcio. Magnésio tem que vir de outra substância. E o suprimento de magnésio deve vir de outro composto que não seja o carbonato de cálcio. Com certeza, já que o carbonato de cálcio não tem magnésio, esse magnésio tem que vir de alguma outra substância. Tá? Então, ela não fala especificamente dessa neutralização, mas é muito importante você lembrar isso daqui, tá, galera? Por favor, não esqueça, tá certo? Não esqueça. Eita, ficou horrível, né? Não esqueça essa característicazinha aqui do meu carbonato, beleza? Por favor. Vamos para 11 agora. Pessoal, nas regiões industriais das grandes cidades, é muito comum encontrarmos dispersos na atmosfera óxidos como SO3, SO2, CO, Na2O e o MgO, decorrentes da atividade industrial. Alguns desses óxidos, em contato com o vapor de água, podem reagir formando um efeito danoso ao meio ambiente chamado chuva ácida. Galera, óxidos que reagem com água, para formar ácido, são os óxidos de caráter ácido. Então, vamos lá. Pergunta. Trata-se de um óxido que produzirá uma chuva ácida capaz de gerar grandes danos ao meio ambiente ou o quê? Então, na verdade, a questão está me perguntando qual é o óxido que, reagindo com água, vai gerar uma chuva ácida que causa mais danos ao meio ambiente. Para gerar uma chuva ácida, tem que ser um óxido ácido. Galera, óxido ácido é óxido de ametal. Então, daí eu já descarto sódio e magnésio. Beleza? Tranquilo? Já descartei. Desses 3 que são de ametais, o CO, lembra que ele é um óxido neutro. Não reage nem com ácido, nem com base, nem com água. Então, cancelo. Só me resta o SO3 e o CO2. O SO3, galera, quando ele reage com a água, é só acrescentar água aqui, tá? Você vai formar o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. E o CO2, quando reage com água, vai formar quem? O H2CO3. Então, os dois deixam a chuva ácida. Mas qual é o que causa um dano mais acentuado? Vai ser esse cara, por quê? Porque o ácido formado é um ácido forte, enquanto o CO2 forma ácido, sim, mas é um ácido mais fraquinho. Então, resposta, letra B de bola. Além disso, galera, CO2 já é um óxido que tem na natureza. Então, ele não é tão danoso. O problema é quando a gente coloca mais óxidos na natureza e forma uma chuva cada vez mais ácida. Tá, galera? Então, o SO3 aí seria deles o mais danoso. Tá bom? Vamos agora para a minha 13. Vamos lá. Essa questão é legal para você lembrar o que é que cada substância está associada, tá certo? Então, vê. Ao nosso redor existe uma infinidade de sais que fazem parte dos mais variados materiais encontrados em nossa casa. Relacione os sais que estão presentes em cada um dos produtos utilizados no cotidiano. Vamos lá. Cloreto de sódio. Acho que esse é o mais famoso de todos, certo? Não preciso nem me alongar muito, porque ele é encontrado no sal de quê?
de cozinha. Bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio ele pode ser utilizado como fermento químico, ou ele também é um dos componentes principais de antiácidos, porque ele tem essa característica também de neutralizar ácidos. Assim como o carbonato, os bicarbonatos também neutralizam os ácidos. Então, o antiácido estomacal. E hipoclorito, galera, ele está bem à tona hoje em dia, essa questão do coronavírus, limpeza e tal, porque o hipoclorito ele é um dos principais componentes da água sanitária. Então, a água sanitária nada mais é do que uma solução de hipoclorítico. E o carbonato de cálcio, como a gente viu na questão anterior, é um principal constituinte do meu calcário, que é um dos componentes lá do mármore. Então, 2, 3, 1, 4. Resposta, letra C de casa. Beleza? Também essa daí não tem muito o que fazer, era saber o que é que cada substância, né, está relacionada a qual outra produto lá do nosso dia a dia. Beleza, galera? Vamos agora para 14. Mais uma questãozinha lá, ó, vai falando do carbonato de cálcio. Vê. O mármore, rocha metamórfica composta principalmente de carbonato de cálcio, é muito utilizado como material de construção e também na produção de esculturas. Entretanto, se peças de mármore são expostas a ambientes externos, particularmente em grandes cidades e zonas industriais, elas podem, ao longo do tempo, sofrer um processo de desgaste caracterizado pela perda de massa da peça. Veja, galera, um mármorezinho composto por carbonato de cálcio, certo? Por que você acha que essa peça, essa estrutura aí, sei lá, faz de conta aí que tu tem uma escultura de mármore, se ela for deixada no ambiente externo, tá certo? Porque ela vai perdendo a sua massa, ela vai sofrendo uma degradação. Galera, se ficar em ambiente externo, vai fazer o quê? Vai chover, né? Em cima dela. E lembra que chuvas em regiões industrializadas, grandes cidades, elas têm uma acidez acentuada, né? Então, o que é que acontece? Essa peça de mármore vai começar a perder massa, porque a acidez que cai, a chuva ácida que cai nela vai começar a dissolver essa estrutura. Então, esse processo de deteriorização ocorre em função é só procurar a acidez da chuva que tu vai encontrar exatamente na letra E. A acidez da chuva que cai sobre a superfície da peça. Tá? Então, é aquela questão, sabe, não sabe, não tem muito o que falar. Tá certo, galera? Então, só lembrar, tá, galera? Carbonatos, eles sofrem ataque de ácido. Logo, eles são degradados pelo ácido e eles também podem ser utilizados com esse intuito de degradar ácidos para ajustar o pH, ajustar a acidez de qualquer coisa. Tá certo? Vamos embora. Vamos fazer agora a questão 15. Vamos lá. Os antiácidos são utilizados para aumentar o pH do estômago, diminuindo dessa forma a acidez estomacal. O rótulo de um antiácido líquido indica que contém hidróxido de alumínio e hidróxido de magnésio em sua composição. Já outro antiácido, vendido em forma de comprimido sólido, apresenta em sua composição o NaHCO3 e o Na2CO3. Tá, galera? Ele quer saber só o nome dessa galera daí. Das bases é mais fácil, né? Tu tem aqui o AlOH3. Não tem muito o que falar. É o hidróxido de alumínio. O MgOH2 também não tem muito o que falar. Porque ele é quem? Ele é o hidróxido de magnésio. Agora vem esses dois aqui, ó, o NaHCO3 e o Na2CO3. Se eu souber o nome desse ânion daqui, galera, eu já sei o nome do sal. E aí, esse aí é um dos ânions mais famosos de todos, tá? O CO3 2-, que vem do ácido carbônico, ele é o que? O carbonato.
Se eu coloco um hidrogênio na frente de um ânion desse daí, no caso o HCO3-, esse ânion recebe uma prefixação. Qual é o prefixo que você coloca? É o prefixo bi. Bicarbonato tá certo? Que no caso da minha questão vai ser o bicarbonato de sódio. Então aqui eu tenho bicarbonato de sódio. Eita. E aqui eu tenho o carbonato de sódio. Beleza? Bicarbonato e o carbonatozinho de sódio. Tranquilo, galera? Então, se eu procurar hidróxido de alumínio, de magnésio, bicarbonato de sódio e carbonato de sódio, eu vou encontrar isso exatamente na letra D de dado. Certo? Ah, vamos lá. Aqui está de forma diferente. Esse bicarbonato, vou melhorar aqui para vocês. Ele já é uma nomenclatura meio vulgar, tá certo? Comum, popular. Mas é a que mais aparece, certo? O nome oficial mesmo desses íons que tem o hidrogênio na frente é muito mais intuitivo. Se você pegou um hidrogênio e colocou na frente do carbonato, ele também é chamado de hidrogenocarbonato. Vê que besteira. Mas 99% dos casos ele vai aparecer como o nomezinho de quê? De bicarbonato. Tá, galera? É a forma mais famosa desse cara daí. Beleza? Vamos agora para a questão 16. Eita, essa aqui 16 é massa. Vamos lá. Enem, ó, galera, Enem. Ó, eu sempre falo, eu friso muito nas aulas desse assunto que é importante saber quando é que o ácido é forte, quando é que a base é forte e quando é que o sal é solúvel, certo? Extremamente importante saber. Eu sei que é decoreba. Ah, não, o Enem não decora muito. Cai, às vezes cai sim, tá? Vê essa questão. Tudo bem que foi no de Libras, mas do de Libras para o Enem tradicional é um pulo, tá certo? Vê, realizou-se um experimento utilizando-se um esquema mostrado na figura para medir a condutibilidade elétrica das soluções. Foram montadas kits contendo cada um 3 soluções de mesma concentração, um ácido, base e um sal. Os kits analisados pelos alunos foram esses aí abaixo. Qual dos kits analisados provocou o acendimento da lâmpada com o brilho mais intenso? Ó, Jéssica, que tu perguntou, mais intenso. Para ser um brilho mais intenso, primeiro, para acender a lâmpada tem que ter o quê? Íons. Tem que ser uma solução iônica. Beleza? Além disso, quanto mais íons tiver, mais intensa vai ser essa minha luz. Para ter íons, galera, para colocar uma solução e ela ser iônica, ou é um sal solúvel, ou é um ácido forte, ou é uma base forte. Então, o que, é que a gente vai fazer nessa questão? Analisar os ácidos, as bases e os sais e ver em qual kit eu tenho um ácido forte, uma base forte e um sal solúvel. Ácido e base a gente já viu, né? Quando é que um ácido é forte? Se for hidrácido, HCl, HBr, HI. Se for oxiácido, o que é que eu faço? Oxigênio menos hidrogênio tem que ser maior ou igual a 2. Então vamos lá. Vamos primeiro aqui analisar ácido. H3BO3, galera. Ei, 3 menos 3 dá 0. Então ele é fraco. Já esqueço. Esqueço, no caso, o item 1. Beleza? Deixa eu ver aqui só um negocinho. Tá. Então já esqueço aqui o item 1, tá certo? 2. H3PO4. 4 menos 3 dá 1. Então ele não é forte. Já esqueço aqui também. H2SO4. Opa, 4 menos 2 dá 2. Ou seja, ácido forte. HClO4. Opa, 4 menos 1 dá 3, já é forte. E HNO3, opa, também é forte. Pula para o outro lado. Base, galera. Quando é que a base é forte? É quando a base é de quê? De metal alcalino ou o quê? Alcalino terroso, se for da família o quê? Desculpa, metal alcalino ou alcalino terroso, com exceção de berílio e magnésio. Tá, galera?
Amônia. A amônia é uma base forte, galera. É de metal alcalino? Não. É alcalino terroso? Também não. Fraco. Hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio. É uma base forte, é de metal alcalino. Então, opa, tá aí. Hidróxido de zinco, galera. Zinco não é metal alcalino, nem alcalino terroso. É um metal de transição, é fraco. Por sorte, essa questão aí já fazia com que a gente matasse só pensando no ácido e na base, kit 4. A bronca é quando a gente passa para o sal. E aí a gente tem que lembrar lá da solubilidade dos sais, né, galera? Lembra? Aquelas frasezinhas lá que eu mando você repetir, feito um doido, um atrás do outro. Vamos lá. Quais são os sais que são insolúveis? Bora lá. Cloretos, brometos e iodetos são todos solúveis, exceto prata, chumbo e mercúrio. Vou colocar aqui de uma maneira mais simplificada. Cloreto, brometo e iodeto. Tem os sulfatos, tem os nitritos e os nitratos. E tem o resto, né? Demais. Lembra que ser solúvel é regra, tá, galera? A exceção é ser o quê? Insolúvel. Então, vamos lá comigo. Cloreto, brometo e iodeto são todos solúveis. Solúveis, vou botar aqui. Exceto quem? Quem me diz aí? Quem abre o áudio e fala para mim? Bora. Enquanto eu escrevo. Ninguém, né? Ninguém lembra? Vai. Chumbo, prata e mercuroso. Tá perfeito. Mas sabe como é que ficava mais bonito? Ficava mais bonito assim. Prata, chumbo e mercuroso. Por quê, professor? É só porque eu gosto mais dessa ordem. Fica bonitinha de decorar. Mas tá perfeito. Vai, sulfatos são todos solúveis, exceto quem? Bora, quem me diz agora? Outra pessoa. Bário, chumbo, prata e estrôncio. Beleza, esse ficou lindo, porque já ficou na ordemzinha que eu adoro. Bário, chumbo, prata e prata. Eita, vai ficar apertado. Estrôncio. Outra pessoa aqui, nitritos e nitratos, o que é que eu sei deles? São todos solúveis. Beleza, foi a mesma, mas não. E outra pessoa, diz aí pra mim, vai, a saideira. E os demais, o resto, o que é que eu faço? Ninguém? Lembra? Tá, pode ser. Vai, Pedro, tá com o áudio aberto, manda aí. São da família 1A. Certo? E outro eu esqueci. E o amônio. E amônio, exatamente. Quem foi que falou? Babi. Beleza, Babi. São solúveis só se forem de 1A. Opa, deixa eu trocar aqui a cor. São só solúveis se forem de 1A e amônio. Opa. E amônio, bora. Então, galera, só pra gente marcar aqui, vai. Brometo de prata, tá aqui, ó. Brometo de prata é insolúvel. Cloreto de potássio, ó. Potássio não é nem prata, nem chumbo, nem mercuroso, então é solúvel. Brometo de prata eu já vi. Cloreto de sódio, sódio nem é. Prata, chumbo, nem mercuroso, então é solúvel. E sulfato agora, ó, de cálcio. Cálcio nem é bário, nem chumbo, nem prata, nem estrôncio. Então ele é solúvel. Então, de fato, a resposta é letra A. Galera, deixa eu só tirar aqui rapidinho. Beleza, tô me ouvindo então, né? Ó, se eu fosse fazer uma questão para o Enem, eu ia colocar uma questão onde o momento que você ia saber a certo ou errado era exatamente o sal, porque ele é mais difícil. Tá certo? Então eu pegava aqui sei lá, na terceira, colocava uma base aí também forte, e aí o cara ia ter que ir no sal saber qual é solúvel e que não era, tá, galera? Então, essa daí é uma questãozinha bem interessante que a gente precisa lembrar dessa regrinha, tá, galera? Não se esqueçam, pelo amor de Deus.
que eu digo isso? Porque, meu, se cair, eu não tenho o que fazer. Se você souber, marca lá, acabou. Você pula para a próxima. Você faz lá em 10 segundos, você faz a questão. Mentira, você lê lá e faz em 1 minuto. Pronto. Beleza? Mas é só saber essa regrinha. Tá certo? Bora agora para 17. Assim, ó. Soro fisiológico é uma solução utilizada para diversos fins, dentre os quais limpar óleo e nariz, lavar queimaduras e feridas, hidratações e nebulizações. É uma solução de cloreto de sódio de concentração 9%, massa por volume. Essa concentração corresponde à razão entre a massa de cloreto de sódio em gramas e o volume de 100 ml da solução. A nomenclatura dos sais é derivada da nomenclatura do respectivo ácido de origem. Por exemplo, o sal usado no soro fisiológico cloreto é derivado do ácido clorídrico e pode ser obtido por meio da reação de neutralização. Desse modo, o sal derivado do ácido sulfídrico na reação com o hidróxido de cálcio. Galera, primeiro, ácido sulfídrico é o H2S. E o hidróxido de cálcio é esse cara daqui. O sal que vai formar, galera, tá certo? É só olhar direitinho aqui para as minhas cargas. Ó. Vai ser o CaS. Ei, se é o ácido, vou botar aqui, ó, sulfídrico, ele vai dar origem a um ânion, tá certo? Então vamos lá, ó. Sulfídrico, eu tiro o hídrico e boto o quê? O eto. Então vai formar o sulfeto. Se é o sulfeto ligado a um cálcio, como é o nome desse cara? Sulfeto de cálcio. Tranquilo? Então, sulfeto de cálcio vai dar quem? Letra A. Entendeu? Se você fizesse até uma analogia, você conseguia. Ó. Hídrico virou eto. Clorídrico virou cloreto. Então, sulfídrico virou o quê? Sulfeto. Matava a questão e já era. Como é sulfeto de cálcio, tem que ser sulfeto de cálcio que só tem na letra A. Tá certo? Então, já foi uma questão bem direta. Ele ainda deu a dica para você. Tá bom? E para a gente finalizar, ó, fazer a questão 20. Assim, ó, filtros contendo óxido de cálcio são utilizados no tratamento de biogás, removendo dele gases prejudiciais ao meio ambiente. Por ser uma substância com propriedades básicas, ó, de novo, óxido de cálcio, ele é eficiente na remoção de substâncias de caráter o quê? Ácido. Se o óxido de cálcio tem uma característica básica, ele vai ser eficiente na neutralização, na remoção de substâncias de caráter ácido. Quem são substâncias de caráter ácido? Ou são óxidos ácidos, ou são os próprios ácidos. Então, você teria que procurar a alternativa que tinha ou um óxido ácido ou um ácido propriamente dito. Se você olhar direitinho, ó, CO é óxido neutro. Já descarto. NH3 é hidróxido de amônio, é uma base. NH3 também é uma base. NH3 também é uma base, só sobra a letra A, que é o dióxido de carbono e o ácido sulfídrico. Então, são as duas substâncias de quê? De caráter ácido. Beleza, galera? Tranquilo? Então, com essa daí, a gente encerra as questões já que eu tinha pré-separado para a gente fazer. E aí eu pergunto para vocês, tem mais alguma que vocês querem que eu faça dessa ideia que a gente não fez? Digam aí para mim, por favor. Faz a 19? A 19? Sim. Eita, pronto. Essa aqui também é muito boa. Ó, essa daí é a mesma ideia da questãozinha dessa aqui que a gente fez, né? Da 16. Tem que decorar, tá certo? E aí, pessoal, a semeadura de nuvens atualmente é usada em todo o mundo para otimizar a precipitação, tanto de chuva quanto de neve, e ao mesmo tempo inibir o granizo e a neblina. Ela funciona. Esse tipo de semeadura tem efeito ao espalhar partículas microscópicas a fim de afetar o desenvolvimento da condensação, agindo como núcleo de gelos artificiais. Insolúveis na água, tais partículas funcionam como suporte para o crescimento de cristais de gelo. Para tal propósito, utiliza-se frequentemente determinado sal. Então, tem que ser um sal que seja o quê, galera? Insolúvel
na água. É um salzinho que você bota na nuvem para fazer chover rapidamente, para você forçar a chuva. E aí o texto mesmo já fala que tem que ser um sal e que tem que ser insolúvel em água. Então a pergunta virou o quê? Qual desses sais aí é insolúvel em água? Galera, e aí você tem que lembrar lá das regrinhas, tá certo? Cloreto, brometo e iodeto são todos solúveis, exceto prata, chumbo e mercuroso. Sulfatos são todos solúveis, exceto bário, chumbo, prata e estrôncio. Nitritos e nitratos, todos eles são solúveis, sem exceção. E o resto, que não foi esses que eu falei anteriormente, só é solúvel se for de um A ou de amônio. De cara, você já elimina aqui 2 nitratos solúveis. Cloreto de sódio é um sal solúvel, tá certo? Aí você fica entre iodeto de potássio e iodeto de prata. Cloretos, brometos e iodetos são todos solúveis, exceto de prata, chumbo e mercuroso. Então, iodeto de prata é insolúvel. Resposta letra A. Só isso e mais nada. Certo? Essa daí é uma que vai aparecer no Enem, tenho certeza, estou esperando. Mas, ó, contextualizado direitinho e pergunta qual sal insolúvel. Acabou-se. Tranquilo? Então, seria o iodeto de prata. Beleza, galera? Aqui quem pediu a 19, tranquilo? Sim, fui eu. Pronto. Tu foi, né, Jéssica? Pronto, é só, entre aspas, né, decorar, Jéssica. Infelizmente, tem umas partes de química que tem esse decorebazinho. É pouco, mas tem. Beleza? Entendi. Claro Beleza. que tem uma interpretação aí, porque você tem que buscar no texto o que é que você precisa encontrar, que é o sal insolúvel. Então, você tem que interpretar bem. Mas depois de interpretar bem, é decorar mesmo. Tranquilo, galera? Uhum. Sim. Massa. Mais alguma vocês querem que eu faça? Digam aí pra mim. Ou quer tirar alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Não, 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 não. Tranquilo? Então, tá tudo ok. Massa. Valeu, Bi. Então, galera, vou encerrando por aqui. Hoje a gente foi mais rápido um pouquinho, até porque o assunto é mais tranquilo. Beleza? Essa semana, não sei se vocês já viram, já coloquei a aula lá, já mandei a ficha, a gente vai começar a falar de estequiometria, tá? Então, vai começar bem devagarzinho, tá? Questões mais simples, depois a gente vai aprofundando. E na semana que vem a gente começa a tirar dúvidas sobre estequiometria também. E é muito importante vocês virem, tá? Quem está ainda meio inseguro, tá? Você venha para esse tirar dúvida, que eu vou fazer um monte de questões de estequiometria. E aí você vai reforçando a forma como você vai responder essas questões, como você vai pensar. Tá certo, galera? Belezinha, então? Então, valeu aí a todos, tá? Uma boa semana. Continue estudando bastante, tá? Com Deus, saúde, se cuidem, tá certo? E em breve aí a gente volta aí, se Deus quiser, com as nossas aulinhas. Tá bom, galera? Massa, então, um beijão pra vocês. Até semana que vem. Qualquer coisa, galera, fala comigo, mande dúvida, pergunta ao monitor, mande e-mail, mensagem, qualquer coisa, tá? Só não fique com essa dúvida aí, tá certo? Acumular.